No hemisfério sul, a sudeste da Austrália, a Nova Zelândia é composta por duas ilhas principais, a Ilha Norte e a Ilha Sul. Wellington é a capital, Auckland é a maior cidade. A Nova Zelândia possui paisagens muito contrastantes. As terras acolhedoras e planícies verdejantes podem, de repente, dar lugar a litorais turbulentos. A costa se estende por mais de 15.000 quilômetros. Entre as praias de areia vulcânica e os picos mais altos do país, a floresta exuberante dá lugar a montanhas dramáticas. Na Ilha Sul, as montanhas são altas. Alpes, pico mais alto ultrapassa 3.700 metros. Menos montanhosa que sua vizinha Ilha Norte, tem forte geotermia. A vegetação permaneceu praticamente intocada por milhares de anos, e algumas espécies são fósseis vivos. A floresta selvagem, que há muito tempo cobria a maior parte do território, próspera no clima extremamente úmido. A vegetação não é abundante, mas também única. Na verdade, 80% das espécies são endêmicas. A Nova Zelândia ficou isolada por muito tempo, mas o vento permitiu que sementes mais leves fossem levadas até as ilhas. Insetos e aves também desempenharam um papel crucial na biodiversidade do país. Em um ambiente totalmente desprovido de predadores, algumas aves perderam a capacidade de voar. Uma dessas aves se tornou um verdadeiro emblema nacional. O kiwi, uma ave que não pode voar. Na Idade Média, os primeiros povos a chegar às ilhas foram os polinésios. Foi aqui que eles fundaram a cultura maori e tomaram posse do território em várias ondas sucessivas. Só no século XVII é que os colonizadores europeus chegaram. Os ingleses proclamaram oficialmente sua soberania em 1840. Eles assinaram um tratado negociado com o povo maori. O tratado, que ainda é polêmico, é visto como o documento fundador da Nova Zelândia. O país se distanciou da Inglaterra ao conquistar a independência em 1947. O povo maori era uma força guerreira a ser respeitada. Sua postura e caretas tinham o objetivo de assustar o inimigo. De diferentes formas, os costumes e a cultura maori se espalharam ao longo dos séculos. Suas danças e cantos de guerra ainda são praticados hoje e podem ser vistos no famoso haka dos jogadores de rugby. A população da Nova Zelândia reflete a abertura do país para o mundo exterior através dos oceanos Índico e Pacífico. Mas os descendentes dos colonizadores europeus formam a maioria étnica. A abundância de água e a natureza sem limites incentivam atividades ao ar livre. Isso também favorece, especialmente, esportes aquáticos, nos quais os neozelandeses se destacam. Usando um país único como base, o esporte encontrou um campo de jogo brilhante. Entre todas as atividades praticadas em harmonia com a natureza, a herança inglesa está sempre presente. Em certos esportes, a Nova Zelândia atingiu um nível de excelência. Por exemplo, o rugby. A Nova Zelândia tem menos de 4,5 milhões de habitantes. É uma população muito urbana, com 86% dos neozelandeses vivendo em cidades. Suas moradias revelam várias influências da cultura ocidental, mas o país também sabe se adaptar a um ambiente muito particular. E quando edifícios são destruídos por um terremoto, eles são temporariamente substituídos por contêineres. A tradição ocidental infiltrou na religião. 50% dos neozelandeses são cristãos. O desmatamento abriu espaço para a agricultura, que ocupa mais de 40% da superfície do país. Graças à melhoria do solo, a produção agrícola é a principal fonte de receita de exportação na Nova Zelândia. Certas especialidades contribuem para a reputação do país no exterior, por exemplo, os vinhedos, cuja área triplicou nos últimos 15 anos. O
clima temperado é ótimo para a produção de aves e especialmente para ovelhas. A Nova Zelândia é um dos maiores produtores de lã do mundo. Pelo menos uma vez por ano, as ovelhas precisam ser tosquiadas. É uma operação vital graças à habilidade do tosqueador. Leva apenas alguns minutos para fazer isso em uma ovelha colaborativa. Também apreciadas por sua lã, as alpacas foram introduzidas para aumentar o rebanho da Nova Zelândia. A diversificação oferece novas oportunidades aos criadores do país. Várias espécies foram adaptadas para atender às necessidades das indústrias de carne e couro. Elas precisam viver em planícies. Os servos apreciam o espaço que tem para todo o rebanho. A Nova Zelândia controla a quarta maior área de pesca do mundo, um setor muito dinâmico para exportação. O país se beneficia de uma infinidade de recursos naturais, começando pelo oceano. O Pacífico permite o transporte de matérias-primas como gás, petróleo e carvão. Somente essa indústria responde por 1/4 do seu produto interno bruto. Uma boa parte da atividade econômica depende da produção de energia. A Nova Zelândia planeja produzir 90% de energia verde em um futuro próximo. O país serve como referência em energia renovável. A comunicação é vital em um país onde apenas as áreas costeiras são populosas. Para evitar engarrafamentos ou longos desvios pelo interior, a solução pode ser encontrada pelo mar. O uso de barcos e balsas se tornou uma necessidade diária para muitos neozelandeses. As conexões aéreas são importantes para romper o isolamento do país e para atravessar os 1.600 quilômetros que separam o norte e o sul do território. É essencial ter uma comunicação de alta qualidade entre as antípodas e a Europa. Seja em terra ou na água, a natureza aqui é acessível e você pode chegar bem perto dela. Isso é ótimo para o turismo, que está em constante desenvolvimento e se tornou um dos principais setores econômicos. Os inúmeros esportes disponíveis aproveitam ao máximo esses cenários espetaculares, deixando os amantes de adrenalina realizados. Atividades em grupo e esportes originais evoluem. Aqui os esportes enfrentam desafios. Hoje, o bungee jump virou um esporte clássico. Do outro lado, a Nova Zelândia tem proximidade com a natureza. A Ilha Norte é menor do que sua vizinha do sul. Mesmo assim, ela tem mais habitantes, já que abriga 3/4 da população do país. É aqui que se espalha a cidade mais populosa, Auckland. Auckland é uma das cidades mais extensas do mundo, e a água que entra bem no coração da cidade amplia a paisagem. A população do país é muito pequena. Ainda assim, 1/3 dos neozelandeses vive em Auckland. O país passou por um crescimento fenomenal. No século XIX, a população multiplicou-se quase 10 vezes. Auckland é a capital econômica do país. Ela exerce uma influência muito ampla e tem um apelo considerável. Estima-se que a cidade em breve atingirá 2 milhões de habitantes, principalmente devido à imigração. Auckland manteve vários traços do seu recente passado colonial. Os prédios antigos remetem a uma pequena cidade do interior. A cidade se destaca nas listas das melhores cidades para se viver. O sucesso de Auckland é evidenciado por sua arquitetura moderna. A Sky Tower deixa isso bem claro.
A torre é o símbolo de um país isolado que acompanha a modernidade. No topo, uma passarela permite que os mais corajosos admirem a impressionante paisagem e testem as leis do equilíbrio. Faça alguns alongamentos. Mantenha calma e suas lembranças serão espetaculares. Corajosos escolhem pular. Não, na verdade não. Nada tão louco assim. Isso aqui é bem insano. Estão na Nova Zelândia, então por que não tentar isso? Sim, na Nova Zelândia, eles gostam de experiências cheias de adrenalina. O Skyjump aqui tem 192 metros de altura, então é o maior salto da Nova Zelândia. A gente é bem persuasivo. Tem algumas pessoas que desistem, mas só cerca de 1 ou 2%. Normalmente conseguimos ajudar as pessoas a saltar da borda. A queda normalmente é controlada por um cabo de aço. Vê se vai. É fácil. Você precisa pular. Ser o primeiro. 3, 2, 1, vai. O mais difícil é sorrir para a câmera. Liver. Alguns segundos depois, isso se torna uma experiência inesquecível. Vista linda, adrenalina assim. E simplesmente não tenho palavras para descrever. Existem maneiras mais tranquilas de apreciar Auckland, mas, enquanto você aproveita essa tranquilidade, é bom lembrar que a cidade, na verdade, está situada sobre uma placa vulcânica. Um levantamento de 50 vulcões adormecidos, alguns dos quais estão bem preservados, mostra que não há muito com o que se preocupar. A última erupção aconteceu há 600 anos. Auckland tem um clima muito ameno, graças à sua proximidade com o oceano. A cidade está idealmente localizada entre dois portos naturais que se abrem para o Pacífico, a leste e a oeste. É uma situação excepcional que deixa os velejadores felizes, e não são poucos por aqui. Auckland é frequentemente chamada de Cidade das Velas. Os barcos são contados às dezenas de milhares. Na verdade, esta cidade tem o maior número de barcos per capita do mundo. Isso fez com que fosse preciso encontrar soluções para guardar todos esses barcos. A pesca é uma atividade econômica muito promissora na Nova Zelândia. O mercado de peixes de Auckland demonstra a riqueza do país em biodiversidade marinha. Com 150 espécies de peixes, os produtos do mar impulsionam tanto as exportações quanto o emprego. Bem no centro da cidade, há um terminal de balsas. Ele está em uma localização ideal, pois permite viagens rápidas e frequentes para as ilhas do arquipélago. A forma como a cidade se abre para a água, criando espaços agradáveis e acessíveis ao longo das margens, facilita bastante a comunicação entre as pessoas e também ajuda de maneira eficiente a controlar a poluição do ambiente. Uma viagem de balsa de meia hora leva você até a ilha de Vaiaque, que tem 20 km de extensão. Ela fica localizada no centro do Golfo de Oraqui, a leste de Auckland. O oceano calmo, os longos dias ensolarados e a qualidade do solo são ótimos para a agricultura, especialmente para vinhedos. Todas as principais variedades de uva, tintas, brancas e até as mais difíceis de cultivar, são plantadas aqui. Isso proporciona as melhores condições para Cabernet Sauvignon, Chardonnay ou Syrah. Este vinhedo foi plantado na virada do século XIX. A Nova Zelândia ainda representa apenas 1% das regiões vinícolas do mundo, mas seu vinho tem uma excelente reputação. Patrick Newton administra o vinhedo. Nos últimos 30 anos, o nível ou a qualidade dos vinhos aumentou drasticamente, e isso por uma variedade de razões.
Muitas dessas razões vêm do próprio treinamento dos jovens viticultores e enólogos. E também esses jovens estão indo para o exterior e adquirindo experiência internacional em lugares como França, Estados Unidos e Austrália. Na ilha de Vaiac, o clima também é favorável para oliveiras. A vegetação cresce na direção do sol, se espalhando sobre a folhagem. Você precisa passar por cima dela para alcançar o topo. E surpresa, é aqui que você pode aprender a atravessar a natureza com segurança e admirá-la ainda mais. Olha só, eu adoro isso. Você aí vai. Estamos saindo de Auckland, indo para o norte da Ilha Norte. Depois de cerca de 50 quilômetros, a paisagem se abre ainda mais. A região é dominada por atividades agrícolas, mas as colinas reservam algumas surpresas. Um grande colecionador reuniu algumas obras de arte impressionantes. A imensa praia de Murivaia é cercada por rochas. A Tobais do Norte Elson voa em um espetáculo majestoso. Essas grandes aves marinhas formam colônias muito densas. Entre os atolais do norte, não há diferença entre macho e fêmea. As aves reconhecem seu parceiro pelo território que ele ocupa. Mas isso não impede que eles briguem feio entre si. Na floresta de Vaipoa, a vegetação atinge dimensões anormais. A floresta ancestral é intrigante e fascinante. Ela impõe respeito a todos que se aproximam. O canto mauri surgiu de uma oração dirigida às divindades da floresta. O clima quente e úmido daqui produziu espécies gigantes que o povo mauri valoriza muito. Bill Matthews presta homenagem a elas. Uma árvore gigante, um kauri de 50 metros de altura, é considerada o deus da floresta pelos maoris. O nome dela, Tani Mahuta. Na floresta original, o povo maori usava certas plantas de forma muito prática. Quando eles entram na floresta, pegam as folhas da samambaia prateada e as colocam no chão viradas para a direção oposta ao entrarem na floresta. Eles vão deixando pelo caminho. Dão on. Um clima subtropical predomina nas partes ao norte do país. As espécies de plantas têm perfis variados e se adaptam ao ambiente. Em Bahia, a costa é margeada por um manguezal que prospera em águas levemente salgadas. As árvores do manguezal formam um emaranhado muito denso. Sem um guia, é impossível se orientar e atravessar o manguezal. O manguezal é um reservatório inesgotável de vida selvagem, vida aquática e terrestre. Aves como o biguá australiano escolheram o manguezal como lar. Martin Vrij é um especialista nos hábitos dessas aves. O que eles fazem é, eles colonizam uma árvore específica até que ela morra, então passam para a próxima árvore.
Então, eles. Por algum motivo, eles gostam de ficar juntos. Mais ao norte, a Baía das Ilhas se abre para uma imensa extensão de água. A balsa permite acesso rápido a várias vilas espalhadas pela baía. Ela também faz paradas em algumas das ilhas. A região foi a primeira da Nova Zelândia a ser colonizada pelos europeus, e foi na vila de Waitangi que o famoso tratado foi assinado com os ingleses. Os primeiros que chegaram se intimidaram com cantos de guerra dos nativos, compreensível. Os maoris eram na verdade canibais. Colocavam a língua para avisar o inimigo que seria devorado. Era um método de intimidação eficaz. Jesus. Ignora. E senhores, o seu grupo de apresentação desta noite. Seadia Russell foi o primeiro porto marítimo da Nova Zelândia fundado pelos europeus. Muitas espécies de plantas chegaram às ilhas por marinheiros da Europa. Espécies tiveram uma viagem mais curta. Originário de uma ilha ao norte do país, o pinheiro de Norfolk é reconhecido por seu contorno. A milhares de quilômetros do continente europeu, a costa da Baía das Ilhas não era tão pacífica quanto parecia. As grandes potências coloniais travavam uma competição acirrada. A luta pelo poder deles se estendia a todos os aspectos da vida cotidiana. A arquitetura local carrega marcas dos colonizadores. A memória deles vive graças a essas árvores monumentais. Uma figueira plantada no fim do século XIX. Essa forte rivalidade colonial também se manifestava na religião. Para combater a expansão da Igreja Anglicana, os franceses criaram uma missão em Russell, o edifício mais antigo do país construído por católicos. A Baía das Ilhas deve seu nome a 144 ilhas espalhadas por ali. Ao longo dos 800 quilômetros de litoral, a baía é abençoada pela natureza. É preciso acordar cedo para observar a vida marinha. Com um pouco de paciência, as silhuetas dos golfinhos começam a aparecer. O golfinho nariz de garrafa é a espécie mais conhecida e ele pode ser encontrado em todos os mares do mundo. Golfinho faminto. Quando bate na superfície da água, o golfinho está se expressando, mas ainda não está claro se ele está tentando intimidar ou mostrar que está satisfeito. As rochas negras aparecem na superfície da Baía das Ilhas.
Os blocos compactos são formados de basalto, uma rocha vulcânica. Essas rochas emergiram durante uma erupção há mais de 1 milhão de anos. A pedra Nimepin é um marco no oceano. Baía das Ilhas permaneceu intocada pelo homem. As praias, as ilhas, as enseadas, a natureza ali permaneceu intacta. Dizem que, depois do Rio de Janeiro no Brasil, a Baía das Ilhas tem o céu mais azul do mundo. Podemos entender por que navegadores, ao longo de vários séculos, escolheram lançar âncora aqui. Ao sair de Auckland e seguir para o sul, o verde e as ovelhas realmente dominam a paisagem suavemente ondulada. Após a colina, surge uma vila temporal junto a um lago. Elbeaton, um dos locais de filmagem de O Senhor dos Anéis, o famoso filme dirigido pelo neozelandês Peter Jackson. Inspirada em uma vila medieval inglesa, a Vila dos Hobbits foi criada do zero para a produção. Ela se tornou uma atração turística, e hoje você pode visitar um lugar que é frequentado pelos Hobbits, a estalagem do Dragão Verde. As casas subterrâneas foram adaptadas ao tamanho pequeno dos Hobbits. As cenas internas foram filmadas em um estúdio. Henry Horne conhece bem o condado. Então, todo o trabalho de filmagem dos interiores, que foi todo feito, nos estúdios em Wellington, e a única casa que você vê por dentro durante toda a trilogia é Bolsão, que é a casa do Frodo e do Bilbo. Então essa vila foi criada para dar a ilusão dos exteriores, para o processo de filmagem. Mais ao sul, em Rotorua, fumarolas escapam do solo. O vapor d'água passa pelas fissuras nas rochas. Isso indica a presença de fontes termais. Quando o vapor é submetido a alta pressão, ele é expelido na forma de um geyser. A pressão depende do próprio solo. Quando há pouca pressão, o vapor escoa sem espirrar. As aberturas podem se transformar em pequenas crateras. Então, nessa região há muitos geysers, porque tem calor vindo do núcleo da Terra, tentando chegar à superfície. Seja na forma de uma piscina de lama, um geyser, uma fumarola, uma saída de vapor, tudo basicamente é calor chegando à superfície. Não. Ilha Norte deve muito às fontes termais. Na verdade, às vezes ela é chamada de Ilha Fumacenta. Vamos descer por aqui. O povo maori tem usado as fontes termais para se aquecer, lavar, fazer remédios e cozinhar seus alimentos. Os cestos trançados mergulhados na água fervente permitem que a comida cozinhe em poucos minutos. É uma forma natural, saudável e ecológica de cozinhar. Os maoris não precisavam derrubar árvores para cozinhar ou se aquecer. Assim, as fontes termais também ajudaram a proteger o meio ambiente. Museu de Rotorua é dedicado à cultura maori. Durante séculos, fazer tatuagens tem sido um costume maori. As tatuagens deles foram copiadas ao redor do mundo. Aqui, tatuagens não são questão de moda. É um processo que remonta a práticas ancestrais. Jason Phillips é tatuador. É uma tradição na nossa cultura porque antigamente, pessoas de alta posição, se você fosse um chefe, se fosse uma princesa, se fosse HM, uma mulher ou homem de alto escalão, talvez você fosse um guerreiro superpoderoso, talvez fosse o xamã, talvez fosse um mestre em algum tipo de arte. Você precisava ser alguém especial para merecer uma tatuagem maori, certo? A cultura maori tem símbolos. Nossos instrumentos também estão nesse nível sagrado. Todos têm significado e propósito. É sobre guerra. Trombeta de guerra, muito alta. Não sei se é bom para seus alto-falantes.
Ilha Sul tem um formato geométrico mais regular do que sua vizinha. Ela se estende por mais de 1.000 quilômetros. Ao longo de seu comprimento estão os Alpes do Sul. Essa cadeia de montanhas é a verdadeira espinha dorsal da ilha. Por causa de sua área montanhosa, a Ilha Sul é muito menos populosa do que a Ilha Norte. A terra ao redor pode ser árida às vezes, o que significa que há poucas áreas povoadas. Na metade inferior da ilha, mais para o interior, a cidade se abre à beira do Lago Wakatipu. Ele se estende por mais de 80 quilômetros e é o lago mais longo do país. A vida dessa cidade tranquila foi completamente transformada depois de sua fundação em meados do século XIX. O ouro foi descoberto na região e isso levou a uma corrida de mineração, mas o ouro acabou e Kingston voltou a ser uma cidade pacata. Hoje, ainda é um lugar tranquilo, completamente cercado pela natureza. O parapente é realmente um dos esportes mais emocionantes e incríveis do resort, mas também é considerado um dos mais tradicionais e clássicos de todos os tempos. Em Kingston, a interação com a natureza costuma ser espetacular. Na água, debaixo d'água, acima da água, técnicas modernas permitem até desafiar as leis da gravidade. Impulsionado por um jato de água ou piboard lembra um golfinho. Os barcos velozes mostram suas manobras. Sem falar no paraquedas que sobe e na vista deslumbrante que se tem sobre o lago. O Lago Wakatipu se estende por um profundo vale glacial. Em alguns pontos, ele chega a quase 400 metros de profundidade. A cada 25 minutos, o nível da água sobe e desce 10 centímetros. Esse fenômeno se deve ao formato peculiar do lago. Os maoris achavam que esse movimento era causado por um monstro respirando no fundo da água. Aos pés do Monte Nicholas, as margens do Lago Wakatipu se alargam, abrindo todo o espaço necessário para as atividades rurais. Essas margens deram um bom terreno, especialmente para criar ovelhas merino. Se o rebanho de ovelhas está agrupado, é porque as ovelhas merino são mantidas em ordem e vigiadas por cães pastores atentos. Ovelhas merino melhores produtoras de rã. Elas são levadas ao celeiro para tosquia e as ovelhas estão acostumadas, não se assustam com as tesouras. Ela vai dar oi, não se importa, gosta de aparecer na câmera, né? Existem muitas raças diferentes na Nova Zelândia. São cerca de 30 milhões de ovelhas e apenas cerca de 4 milhões são merino. A maioria das outras raças é voltada para a carne, enquanto as merino são únicas porque as criamos para lã. Ovelhas adaptam a ambientes. As ovelhas são uma parte muito importante da economia da Nova Zelândia. Elas foram a espinha dorsal da agricultura na Nova Zelândia por alguns anos. Hoje em dia, foram superadas pela indústria de laticínios, mas em áreas da Nova Zelândia como esta, se tem terrenos mais desafiadores e montanhas, onde não é possível criar gado leiteiro, as ovelhas ainda são uma parte muito importante da agricultura na Nova Zelândia.
Alpes do Sul são um grande obstáculo, pois são difíceis de escalar. Na verdade, cerca de 15 picos têm mais de 3 mil metros de altura, e a tendência de crescimento ainda continua, porque as montanhas estão ficando 1 centímetro mais altas a cada ano. Dito isso, a erosão achata os picos e escava vales muito profundos, como o do rio Chotover. Esse rio é um lugar ideal para quem é bom em jetboat. A velocidade do jetboat é impressionante, e ainda assim o sistema de propulsão é totalmente ecológico. Heavy Malloy. Jetboat é invenção neozelandesa. Funciona sugando água e empurrando água a 400 litros por segundo. Somos impulsionados por jato de água. Século XIX foi encontrado ouro no rio. Daí os vestígios das estruturas que eram usadas pelos garimpeiros. Algumas descobertas pareciam um milagre. Aquela brega nem tanto, mas no rio onde estamos 2 pastores em 1862 acharam 12,5 kg e uma tarde combatei o saco. Uma pescaria milagrosa com a qual os pescadores só podem sonhar. Truque Arco-Íris, Nova Zelândia. Uma ponte pêncil atravessa o desfiladeiro do rio Cavaral. No passado, garimpeiros de ouro faziam uso dela. Com 43 metros de altura, a ponte foi o berço do bungee jumping. Cameron Freire é um dos organizadores atuais. Eu não sei se é um esporte típico da Nova Zelândia, mas definitivamente um hobby que todo mundo, sabe, associa com a Nova Zelândia e com a JAG, justamente porque fomos um dos primeiros a fazer isso comercialmente, e as pessoas consideram, o lar do bungee jumping. Então a maioria das pessoas, quando quer fazer seu primeiro salto, quer vir ao local original, que é a ponte de Bungee Cavaral. 3, 2, 1. Ai, meu Deus. Suas impressões? Foi muito bom. Curti muito. Teve um momento antes de eu pular em que pensei, será que isso é uma boa ideia? Mas depois que fui, foi muito bom. O comprimento da corda de bungee é calculado para que os saltadores possam passar bem rente à água. Os primeiros saltos de bungee foram feitos na Nova Zelândia nos anos 1980. No começo, os praticantes de bungee eram presos apenas por uma videira simples. Hoje em dia, as medidas de segurança e a tecnologia evoluíram. A corda de bungee é ajustada de acordo com o peso do saltador, que é escrito na mão dele para evitar qualquer confusão. O método de resgate na aterrissagem é bem simples. Uma vez na vida. O entusiasmo pelo bungee jump não está diminuindo. Qual o segredo do sucesso? Rigor absoluto com a segurança. Luz. Alpes do Sul bloqueiam as correntes oceânicas muito úmidas que vêm do oeste. Como resultado, a precipitação nas montanhas é muito mais intensa nas encostas ocidentais. Eles chegaram. Os primeiros maoris notaram uma longa nuvem branca ao longe. Ela serviu como um ponto de referência. Eles chamaram sua nova terra de Aotearoa, o país da longa nuvem branca. A erosão causada pelas geleiras é espetacular. Quando uma geleira recua e o mar preenche o vale, forma-se um fiord, como o Doubtful Sound, na parte sudoeste da ilha. O nome vem do fato de que os primeiros exploradores duvidaram que o fiord fosse navegável.
mas os marinheiros o conheceram muito bem. Dave Allen. Fjord é um nome escandinavo e é tipicamente criado por escavação glacial. Então, em Fjordland, eles nos dizem que nos últimos 2 milhões de anos tivemos 20 horas do gelo. Uma a cada 10 mil anos, mais ou menos. Centenas de cachoeiras desaguam no fiord com água doce, mas a água doce fica na superfície. Ela não se mistura com a água salgada. Essas duas camadas diferentes de água bloqueiam a luz do sol. A água do fiord, portanto, é mais escura. As margens íngremes estão completamente cobertas por vegetação densa, tanto que as árvores também são envolvidas por outras plantas. Graças aos barcos, podemos acessar um mundo que seria completamente inacessível por terra firme. – 40 quilômetros depois, Doubtful Sound desemboca no mar da Tasmânia. Nas rochas batidas pelas ondas, focas tiram uma soneca. Quando estão em terra, as focas sempre ficam deitadas, pois não conseguem se manter em pé. No Vale do Rio Cavaral, os garimpeiros deixaram inúmeras marcas de suas trilhas. Hoje, a corrida pelo metal precioso não passa de uma lembrança distante. Às vezes, ainda podem restar vestígios inesperados de uma cidade do auge da mineração, como Cromwell. Alpes do Sul sofrem uma erosão severa. São montanhas jovens, com encostas íngremes. As rochas no topo são naturalmente levadas para o vale, e com os frequentes terremotos, descem ainda mais rápido. As rochas são desgastadas pela exposição ao sol, ao vento e também pelos processos de congelamento. A forte precipitação alimenta os inúmeros cursos d'água. Levadas pela correnteza, as rochas são arrancadas da montanha e reduzidas a pó. Esse pó deixa a água esbranquiçada até chegar ao oceano.